Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que estão conosco nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas mensagens sobre o livro de Neemias, conforme a gente vem conversando com os irmãos aqui, porque entendemos que estamos num processo de reconstrução. Pregamos 2 mensagens sobre Neemias para a família, e hoje nós vamos começar um outro aspecto desse livro de Neemias, de maneira que os irmãos podem ir lendo esse livro de Neemias, porque nós vamos usar praticamente ele todo durante esse mês de junho, aqui juntamente com os nossos irmãos. Mas hoje eu queria começar perguntando assim: os irmãos conhecem as 7 maravilhas do mundo? Já ouviram falar das 7 maravilhas do mundo? Existiam 7 maravilhas do mundo antigo, assim como nós temos também 7 maravilhas do mundo moderno, não é? E o que são essas maravilhas aí? São 7 obras feitas por mãos humanas que são de extraordinária beleza. Fantástica. A primeira delas, que a gente vai ver, se chama, eu vou trazer aqui as imagens para os irmãos, por isso que eu não estou ainda no meio ali, né? Ela se chama a pirâmide Chichén Itzá, e ela fica no México. É linda, né? Maravilhosa, né? Eu também estou mostrando isso aqui para os irmãos hoje, para os irmãos fazerem um roteiro de viagem. Os irmãos podem dizer assim: não, eu vou conhecer essas 7 maravilhas do mundo, né? No mínimo, antes de eu morrer, eu vou conhecer essas 7 maravilhas do mundo. Começa por aí, então, essa pirâmide que está na cidade do México, né, chamada de Chichén Itzá. A segunda delas é a que se chama, os irmãos já conhecem, né, possivelmente, que é o Coliseu de Roma, né? Uma obra extraordinária, fantástica. A terceira delas se chama Machu Picchu, que fica no Peru. Resquícios de uma cidade antiga no topo de uma montanha. É uma coisa que deve ter sido fantástico também. A outra é Petra. Petra é uma cidade de pedra encravada em rochas, em montanhas rochosas, na Jordânia. Foi palco, por exemplo, do filme de Indiana Jones, né? Teve cenas filmadas aí e outros filmes também. A outra se chama... isso aqui é muito interessante, porque, na verdade, é um mausoléu, né? É o Taj Mahal, né? Isso aqui o rei mandou construir para ser a sepultura, não é, da sua esposa. É muito amor, não é não? E muito dinheiro para gastar, né? Também ao mesmo tempo. Mas é uma obra extraordinária, o Taj Mahal, que fica na Índia. Os irmãos já podem aí colocar, né, no seu roteiro de viagem também o Taj Mahal. A próxima, olha, né? Essa daqui é maravilhosa, é fantástica, está mais pertinho dos irmãos conhecerem, que é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Também outra obra extraordinária. Só você indo lá para ver de perto o quanto isso é bonito, né? Alguns de nós já tivemos esse privilégio de ver o Cristo Redentor de perto, é uma obra fantástica. E a última delas se chama a Muralha da China, que é uma coisa também fantástica, maravilhosa, eu diria que do outro mundo. Só para dar alguns números para os irmãos a respeito da Muralha da China, nós vamos ter um pouquinho mais nela aqui. A Muralha da China ela tem mais de 21 mil quilômetros quadrados. Então, mais de 20 mil quilômetros, na verdade. Ou seja, é grande pra caramba, certo? Para os irmãos terem uma ideia, esse muro daí, essa muralha, ela tem 12 metros de altura por 8 de largura. Aliás, 4 metros de largura. Foram usados cerca de 1 milhão de pessoas na construção da Muralha da China. E cerca de 250 mil pessoas morreram durante a construção da Muralha da China. 250 mil pessoas. Ela liga cerca de mais ou menos 1000 fortes, como esse daqui, certo? Que os irmãos estão vendo aqui. 1000 fortes, em toda a sua extensão. É grande, é grande, é grande, é grande. Ela começou a ser construída no ano 220 antes de Cristo. E só veio, na verdade, a ser concluída no século XVI. Isso significa que a Muralha da China levou mais de 2000 anos para ser terminada. São números fantásticos, não são? Extraordinária
muralha da China. Com certeza essa é uma grande obra, é ou não é? É uma extraordinária obra. Eu fico com o coraçãozinho aqui meio apertado, porque eu também tenho um xodó muito grande por uma outra obra que não entrou aqui, que se chama Torre Eiffel. Não é? A Torre Eiffel também é fantástica, lá em Paris. Né? Hugo já viu quase todas essas torres aqui, né, Hugo? Mas já esteve na Torre Eiffel, não já? Não. Próximo passeio aí, né? Enfim, é muito interessante você ver a história da Torre Eiffel, porque Eiffel é o nome do engenheiro que a construiu. E a história dele está na Netflix. Você pode assistir lá o filmezinho na Netflix, que é muito interessante. Nesse filme você vai ver que essa torre, a gente acha assim, né? Torre Eiffel é a coisa que mais simboliza a França. Basicamente hoje. É o principal ponto turístico de lá. E você imagina assim, puxa, isso aí deve ter sido assim, o pessoal deve ter se empolgado para fazer essa torre, deve ter sido... Não foi. Foi um negócio boicotado, foi um negócio que o cara ia parar pelo meio do caminho, foi um negócio que dizem que ele fez porque era uma homenagem a uma amada dele que terminou sem ela no final das contas. Não estou dando spoiler não do filme não, pode assistir, tá? Enfim, mas é que esse construtor várias vezes pensou em desistir dessa obra que era a Torre Eiffel também, certo? Só que no final ele vence esses obstáculos, essas incertezas, essas dificuldades, esses problemas todos e termina construindo aquilo que era tão criticado na época e que hoje é a principal obra turística da França. Todo mundo que quer ir em Paris quer conhecer a Torre Eiffel, com certeza absoluta. A minha pergunta hoje, para o tema de hoje, é: pequena ou grande obra? A consciência do que estamos fazendo na vida. Pequena ou grande obra, a consciência do que nós estamos fazendo na vida. Veja bem, o Eiffel ele não tinha consciência de que aquilo que ele estava fazendo se tornaria esse ícone do turismo mundial. Ele não tem ideia do quanto aquilo que ele estava fazendo ficaria conhecido de jeito nenhum. Do mesmo jeito, da mesma forma, a gente tem um servo de Deus, que ele, ao contrário de Eiffel, ele tem a absoluta certeza do que ele estava fazendo uma grande obra. Quem é esse servo de Deus? Neemias. Neemias 6,3 diz o quê? Enquanto as pessoas chegam junto de Neemias e dizem assim para ele: Neemias, nós estamos convocando você para uma reunião. A gente quer que você participe de uma reunião. Era tudo falcatrua, era tudo uma armadilha para sequestrar Neemias e impedir que a obra prosseguisse. Na hora que esses inimigos fazem esse convite, Neemias responde aquilo que está no capítulo 6, versículo de número 3. E ele diz assim: estou fazendo uma, o quê? Grande obra, e não posso descer. Ao contrário de Eiffel, cheio de dúvidas, cheio de problemas, cheio de dificuldades, o Neemias não. Ele diz assim: eu tenho consciência de que eu estou fazendo uma grande obra e, portanto, eu não posso descer, porque senão essa obra se paralisaria naquele instante ali. Não dá, não dá, não dá, não dá. O que é que faz Neemias ter essa certeza de que estava construindo uma grande obra? Essa é a pergunta que a gente quer responder aqui. Porque o tema é: pequena ou grande obra, nós precisamos ter a consciência do que estamos fazendo na vida. O que nós estamos fazendo em nossa vida é uma pequena ou uma grande obra? Ou a gente pode perguntar: a nossa vida está sendo uma pequena ou uma grande obra? Ou nós que participamos dessa comunidade de fé que estamos aqui, nós estamos fazendo uma pequena ou uma grande obra nessa comunidade de fé? Para responder essa pergunta, nós vamos para Neemias capítulo 4. Agora sim, os irmãos abram suas Bíblias em Neemias capítulo 4. Nós vamos ler do versículo de número 4, 1 a 6 e depois de 15 a 21, que nos diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse:
que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isto, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas, e estava com ele Tobias, o amonita, que disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente esse muro de pedra que esses judeus estão fazendo. Ouve, ó nosso Deus, diz Neemias, que somos tão desprezados, e torna o teu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e nem se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, diz Neemias, nós edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E a partir do versículo 15 diz assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos seus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os líderes estavam por trás de toda a casa que trabalhava, de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que as carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas, que na época era uma espada. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida nos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra. Grande e extensa é a obra. E nós estamos apartados, separados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Ore comigo brevemente. Pai amado, Deus eterno, nós estamos buscando a Tua presença. Queremos agradecer mais esta manhã de domingo. Pedir que Tu possas, através do Teu Divino Espírito Santo, nos falar ao coração. Que Tu possas nos responder, nos dar indicativos de que nós estamos construindo uma pequena ou uma grande obra em nossas vidas e na vida desta igreja. Me usa como instrumento em Tuas mãos, meramente como instrumento em Tuas mãos, mas que a palavra seja Tua, totalmente Tua, falando a cada um de nós, no nome de Jesus. Pequena ou grande obra, a consciência do que nós estamos fazendo na vida. Responda sinceramente para você, meu irmão. Supondo que tudo isso que a gente diz crê é verdade, que existe um Deus, que esse Deus nos criou, que a nossa vida tem propósito, que um dia nós vamos morrer, que um dia nós vamos chegar diante desse Deus. Olhando para trás na nossa biografia, o que nós podemos dizer para Deus? O que nós poderemos dizer para Deus no futuro ao chegar diante dele? Podemos olhar para trás e dizer assim: e eu construí uma grande obra. Ou nós vamos chegar e dizer assim: obra? Que obra? Obra? Tinha que construir alguma obra? O senhor não me disse que tinha que construir alguma obra? Estamos fazendo da nossa vida uma obra grande o suficiente para entregarmos a Deus no final das contas? Eu lembro de uma música de minha mãe que ela dizia assim, num do refrão, ela diz assim: vou preparar minha bagagem e nela eu vou colocar tudo aquilo que fiz de bom na vida para a Jesus entregar. O que é que nós vamos entregar para Deus? Uma pequena ou uma grande obra? O que é que Ele colocou nas minhas mãos, nas suas mãos, nas nossas mãos, que a gente precisa ter senso de urgência de que a gente precisa fazer?
São essas questões que têm que permear a cabeça da gente, se tudo isso que a gente diz, a gente acredita que realmente é verdade. Que seja verdadeiramente verdade. Então, responder, dar indicativos de como ou de que maneira nós podemos perceber que estamos fazendo uma grande obra, é justamente a resposta que a gente quer dar aqui para os irmãos hoje pela manhã. E cada pessoa que nos ouvirá pela internet, etc, etc. Primeira resposta é, nós fazemos uma grande obra quando o nosso coração se inclina a trabalhar. Não é assim que diz o versículo número 6 que nós lemos? Diz assim, porém edificamos um muro até a metade, completamos toda a metade do muro, porque o quê? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Veja bem, essa expressão final desse versículo ela pode ter diversas traduções. Por exemplo, na NVI a gente lê assim, porque o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Porque o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. E certamente nenhum de nós vai fazer uma grande obra se não tiver totalmente dedicado a esse trabalho. Vai? Não vai. A NAA, que é a nova versão Almeida atualizada, ela traduz assim, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O que ele quer dizer é assim, porque o povo tinha animação, porque o povo tinha alma. A palavra ânimo é a mesma origem da palavra alma. Ou seja, se eu não colocar a minha alma, se eu não colocar ânimo no que eu faço, eu vou fazer uma coisa boa, bem feita, grande? Não vou. A NVT, ela traduz esse versículo assim, porque o povo trabalhou com entusiasmo. Porque o povo trabalhou com entusiasmo. O que é a palavra entusiasmo no grego? É enteos, é Deus dentro. Significa que esse povo trabalhou com a força de um Deus dentro de si. Entendeu? Entusiasmo é isso. Você já viu alguém trabalhando com entusiasmo? Qualquer coisa. O cara não dá tudo de si com entusiasmo. Agora também você já viu gente trabalhando sem entusiasmo nenhum, né? Se arrastando, né, Carminha? A minha que tem vários funcionários lá na empresa dela sabe disso, né? Que uns trabalham se arrastando e outros trabalham não, com entusiasmo, com vontade, pegam uma coisa, levam uma coisa a afinco. A Bíblia King James traduz assim, porque o povo tinha a mente no trabalho. Porque o povo tinha a mente no trabalho. Isso quer dizer que o povo tinha foco no trabalho. O povo estava focado naquele trabalho, na construção, na reconstrução dos muros de Jerusalém, ali junto com Neemias. Enfim, minha gente, é o que eu quero dizer assim, olha, não construiremos nenhuma grande obra se nós não nos dedicarmos totalmente, se nós não tivermos ânimo, alma nesse processo, se nós não focarmos nesse processo, se não a trabalharmos com entusiasmo, jamais nós construiremos qualquer coisa grande na nossa vida ou na igreja ou em qualquer outro lugar. Mas eu gosto principalmente dessa tradução que diz assim, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Você já percebeu quando a gente coloca suco numa jarra, né? E você pega essa jarra e você inclina essa jarra, você não inclina ela para poder derramar no copo, né? O suco que está ali? É essa imagem que traz aqui o texto bíblico. Ou seja, se nós não derramarmos o nosso coração na obra, nós não construiremos nada grande nessa vida e nem uma igreja grande. Para que nós possamos construir ou fazer dessa igreja uma comunidade de fé que seja grande, não só em número, mas principalmente em profundidade de relação com Deus, é preciso que a gente derrame o nosso coração nesse trabalho, nessa obra. Senão não vai de jeito nenhum. É preciso, portanto, que a gente possa se inclinar o nosso coração, derramar o nosso coração naquilo que nós estamos construindo e fazendo aqui dentro dessa comunidade de fé. Eu gosto muito dessa tradução, porque ela também quer dizer assim, que quando a gente se inclina e coloca o coração em alguma coisa, a gente está se envolvendo emocionalmente, a gente está fazendo com amor.
Você já reparou qual é a diferença de uma pessoa que faz um trabalho com amor de alguém que faz esse trabalho totalmente indiferente? Agora, a palavra inclina também tem uma situação muito interessante. Nós precisamos entender que não só inclinamos o nosso coração para uma grande obra, mas a gente inclina o coração também para algumas coisas que não são da vontade de Deus, é ou não é? Eu mesmo tenho que ter muito cuidado com isso. Porque de vez em quando eu vejo meu coração... eu tenho que fazer volta. E aí daqui a pouco eu vejo meu coração se perdendo assim, indo-se embora, né, se inclinando, feito a torre de Pisa, né? Para outro lado, que eu digo, não, aí não é vontade de Deus, volta. É ou não é? Tem coração que se inclina para uma caminha bem quentinha no domingo de manhã, não é não? Oh! Ele vai se inclinando assim, está tão bonzinho aqui, está tão gostosinho aqui, mas tem um culto lá às 10 horas da manhã. Mas aqui tá... Tem coração que se inclina para a Netflix, não é não? Confesse, mano. É bom, né? Uma Netflixzinha assim, maratonar, né? Uma série, né? O coração se inclina para isso, se inclina para a preguiça, se inclina para a diversão. Não é verdade? O coração da gente se inclina também para jogos, né? Principalmente se for a juventude moderna, né? Que a gente tem aí com os jogos, né, eletrônicos, né? Ou jogo de futebol, né? Se inclina, né, irmão Antônio? Se inclina, né? Há uma inclinação, uma certa inclinação para um joguinho de futebol. Há alguns corações que se inclinam para o narcisismo, não? Para a beleza física, não é? Já acorda assim preocupada. Será que eu estou com a cara inchada? Será que não está? Eu tenho que botar um batom, ruge, não sei o quê. Se inclina para o narcisismo intelectual também. E o coração da gente vai se inclinando, né? Tem coração que se inclina para o dinheiro. Lá vai atrás do dinheiro, o bichinho danado, não tem dinheiro, ele vai atrás. E o coração da gente vai se inclinando para coisas, e a gente, se não der um jeito nisso, ele vai se embora. E a gente se perde completamente. Se queremos fazer uma grande obra, nós precisamos inclinar o nosso coração para trabalhar. E trabalhar na obra do Senhor. O quanto o seu coração está inclinado para a obra do Senhor? Essa é a grande pergunta. Mas também é uma grande resposta. A primeira delas é essa: fazemos uma grande obra quando o nosso coração está inclinado para isso. Ponto. Segundo, fazemos uma grande obra quando cada um de nós faz a sua parte. É isso que diz o versículo 15. Diz assim: ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos qual era o seu plano, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro. Aí vem a frase em destaque: cada um a sua obra. Veja que interessante. A situação aí é que, na verdade, o pessoal, o Sanbalat e o restante lá, tinha pensado em fazer um ataque terrorista ao pessoal e pegá-los de surpresa. Esse conselho foi dissipado. E aí, quando os inimigos descobrem que eles já sabiam, eles resolvem não atacar mais. E aí, onde Neemias diz: quando eles perceberam que nós já sabíamos qual era o plano, eles desistiram. E nós voltamos para o muro, para a grande obra. Mas o detalhe é que ele diz assim: nós voltamos para o muro, mas cada um para o quê? A sua obra. Percebe a sutileza disso? Cada um a sua obra. Isso significa que a obra era única, mas a obra era também individualizada. Era de cada um. E a gente sabe disso não somente porque cada um tinha a responsabilidade de construir na frente da sua casa. Foi essa a estratégia que Neemias arrumou, certo? Para poder esse muro ser construído o mais rápido possível. Mas não é só por conta disso. Mas era também porque cada um
fazia a sua parte. Quando a gente lê o versículo 16 e 17, a gente entende mais claramente isso, porque ele diz assim, olha, havia ali edificadores, construtores. Mas também, não só havia aqueles que estavam com a mão na massa construindo, havia também aqueles que eram guerreiros, que tinham a sua espada, a sua lança, o seu arco e ficavam de vigia. Mas também havia ali, pode ler o versículo 16 e 17 aí que você vai ver isso, aquelas pessoas que traziam as pedras, que traziam as cargas. E havia aqueles que carregavam essas cargas até o local onde elas deveriam ser utilizadas também. Então, havia também aquele que estava junto de Neemias com a trombeta. Caso fosse necessário, ele tocaria a trombeta. Então, cada um veio para a construção do muro de Jerusalém, mas cada um fazia a sua própria obra. Cada um fazia a sua própria parte, de acordo com aquilo que cada um sabia fazer. Entendeu? Nesse instante, isso é uma estratégia de trabalho, mas isso é também uma forma de dizer assim, olha, nós precisamos dividir as pessoas de acordo com as suas habilidades que elas têm, de acordo com a força física que elas têm, de acordo com o conhecimento que elas têm, cada uma de acordo com o seu trabalho, para que esse trabalho se harmonize como se fosse as pedras de um quebra-cabeça, de modo que logo mais, quando a imagem toda aparecer, cada um perceba que fez o seu pedacinho e que a obra toda foi concretizada. Não é assim que deve funcionar uma igreja? Cada um no seu ministério, cada um com o dom que Deus lhe deu, cada um sendo feliz porque está fazendo aquilo que Deus lhe preparou para fazer e que lhe deixa feliz. É claro e evidentemente que isso é um quadro, é um conjunto total. É um conjunto total, mas onde cada um faz a sua parte. É como uma orquestra. Uma orquestra tem um instrumento só. Uma música tem uma nota só. Entende? Nós só podemos funcionar na harmonia, no conjunto total. E nenhum de nós constrói um muro sozinho. Porque senão ficaria uma coisa que seria quase que impossível de se fazer. A imagem bíblica que o apóstolo Paulo traz para isso é exatamente a do corpo humano. Onde ele diz, o olho não pode dizer eu sou mais importante do que o pé não pode dizer eu sou mais importante do que o ouvido não pode dizer eu sou o cara e o coração não vale nada. Não. Mas é a harmonia do todo que faz com que nós existamos da melhor maneira possível, porque foi assim que Deus nos fez. Então, jamais conseguiremos fazer uma grande obra nessa igreja se cada um não fizer a sua parte. Se cada um não fizer o seu pedacinho. Se cada um não fizer aquilo que está incumbido de fazer, que descobriu que é o propósito de Deus para você fazer, não faremos. Imagine, nós poderemos algum dia fazer uma grande pesca com uma rede furada? Não. Porque aquela partezinha que está faltando será a parte por onde todos os peixes escaparão. Entende? Então, nessa igreja, nessa comunidade de fé, cada um de nós precisa fazer a sua parte. Porque se você não fizer a sua parte, ninguém vai fazê-la para você de jeito nenhum. Até que se complete toda a fotografia, todo o retrato do quebra-cabeça que é esta igreja que nós estamos fazendo, construindo, na verdade, aqui e agora, nesse espaço de tempo que Deus nos deu. A pergunta é, eu estou fazendo a minha parte na obra de Deus? Eu estou fazendo a minha parte na obra de Deus? Cada um de nós precisa fazer essa pergunta. E o que é a minha parte nessa obra aqui?
Porque nós só faremos uma grande obra quando cada um fizer a sua parte na construção desse muro. Terceira coisa, terceira resposta que vamos encontrar para essa pergunta, pequena ou grande obra, a consciência do que nós estamos fazendo na vida, fazemos uma grande obra quando colocamos uma mão na massa e a outra mão na espada. Fazemos uma grande obra quando colocamos uma mão na massa e uma mão na espada. Não era assim que o pessoal de Neemias estava trabalhando? Versículo 17 diz, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que as carregavam, são 3 tipos de pessoas. Cada uma dessas pessoas fazia a obra com uma mão e na outra tinha as armas, as espadas daquele tempo. Certamente que nós aqui já entendemos que há uma necessidade de todos nós colocarmos a mão na massa, né? Se todos nós aqui não colocarmos a mão na massa, o negócio não vai funcionar. Não vai funcionar de jeito nenhum. Ou seja, é preciso que a gente suje a mão com cimento, é preciso que a gente fira os dedos com os tijolos que nós vamos carregar, é preciso que cada um faça o seu sacrifício. É preciso que a gente segure isso como sendo a nossa obra. Entende? Aquela parte que se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Então, meu irmão, você tem que segurar firme essa parte que é a sua mão na massa. Você tem que segurar com firmeza aquilo que é a sua mão na massa. Você tem que segurar com gosto aquilo que é a sua mão na massa. Você tem que efetivamente não largar essa obra de jeito nenhum. Porque vão fazer de tudo para que você largue essa massa, essa mão na massa. Tenha certeza disso. Agora, entenda, porém, o seguinte, que toda a estratégia dos inimigos de Neemias, naquele instante, era justamente para que Neemias largasse a obra. Percebeu? Largasse a obra, largasse a obra. Neemias 6:9 diz assim, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos farão o quê? Largarão a obra, e esta não se efetuará. Aí Neemias ora dizendo assim, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas... Veja bem, o que vem antes aí dessa famosa frase de Neemias, não é? Estou fazendo uma grande obra e não posso descer, é que os inimigos vendo que fazer chacota com quem estava construindo o muro não tinha dado certo, ameaçar não tinha dado certo. Então o que é que eles fazem nessa hora? Eles dizem assim, ó Neemias, vem cá, vamos nos reunir numa cidadezinha ali, perto, vamos conversar, vamos ver se a gente chega num acordo. Isso é uma estratégia para quê? Para que Neemias largasse a obra. E Neemias chegasse lá para uma conversa mole, né? Dessas reuniões de negócios, né? Que a gente tenta participar, né? De vez em quando. Porque queriam que ele largasse a obra. Está claro aqui o texto ao dizer isso. As suas mãos largarão a obra. E a oração de Neemias é ao contrário. Fortalece as minhas mãos para que eu não largue a obra. Isso não dá certo. Aí o que é que eles fazem? Eles contratam, subornam um suposto profeta para dizer assim para Neemias, Neemias, olha, o pessoal vem te matar hoje à noite. Então vamos embora lá para o templo e vamos ficar escondidos lá no templo, no meio do templo, porque lá você está protegido, ninguém pode entrar, que é o templo do Senhor. Aí Neemias olha para aquele cara e diz assim, nananina, não. Eu não largo a obra nem para ir para dentro do templo, porque a minha vida está correndo risco. Mas era uma nova estratégia para que Neemias o quê? Soltasse a obra. Soltasse a obra. A essa altura dos acontecimentos já está muito claro para mim e para você que nós não podemos de forma alguma largar essa obra.
Não podemos. Mas se uma mão está segura na obra, a outra tem que estar com a espada. Calma, não estou aqui pedindo para os irmãos se armarem e saírem comprando peixeira, faca, né? Uma corrida armamentista. Não é isso não que eu estou pregando aqui não, tá? Mas eu estou dizendo para os irmãos assim com toda a certeza absoluta e aconselhando que os irmãos façam aquilo que diz Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 17. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 17. E olha só o que diz esse texto maravilhoso, Efésios 6, de 10 a 17. Ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja quantas vezes ele vai usar a palavra força, fortaleza, poder. Revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar o quê? Firmes contra as estatutas ciladas do diabo. Era uma cilada o que Neemias estava passando aqui. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí ele vai dizer, portanto, se a luta é essa, você precisa tomar toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo isso, ficar o quê? Firme. Mais uma vez, ficar firme. Estai, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a espada que a gente precisa empunhar. Essa é a espada que a gente precisa ter em mãos. Essa é a espada que a gente tem que saber manusear. Essa é a espada que faz inimigo fugir. Por que Sambalate e os outros inimigos desistiram de atacar Neemias? Porque eles não estavam mais desapercebidos, mas também porque eles estavam armados. Você pensa duas vezes em enfrentar alguém que tem uma arma contra você, não pensa? Se você querer brigar com um sujeito assim, que você vê que ele está com um revólver nos quartos, você vai? Vai nada. Você vai dizer, eu sou brabo, mas nem tanto. Calma aí, devagar, né? Vamos mais devagar. Isso aqui é um exemplo mais prático do que esse. Presta uma coisa. Presta bem atenção. A couraça de que fala esse texto agora que nós acabamos de ler. Revestidos com a couraça, é uma capa. O escudo da fé. Os sapatos. Tudo aquilo que é citado nesse texto, em termos da armadura do soldado, é para ele se defender. A única coisa que é para ele atacar é a espada. Sacou? A sutileza do texto. O que a palavra de Deus quer dizer para a gente? Aí vamos para o exemplo cabal. Jesus Cristo começou o seu ministério, foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. O diabo chega para tentá-lo e diz o quê? Está com fome? Você não é filho de Deus? Diga para esses pães e essas pedras se transformarem, né, em pães para você comer. Aí Jesus Cristo responde dizendo o quê? Está o quê? Escrito. Nem só de pão viverá o homem. Ele respondeu com o quê? A espada. O diabo que é muito vivo, nada bobo e muito esperto, ele olha para Jesus e diz assim, mas também está escrito, não é assim? Ele pega Jesus, leva para o pináculo do templo, deixa Jesus lá em cima e diz assim,
Também está escrito nas Escrituras que se você se jogar daqui, ele dará ordem aos seus anjos, e os anjos o ampararão, e você vai cair lá embaixo tranquilo, de pé, feito paraquedas. E vai ser um espetáculo. Aí Jesus olha para a cara do espertinho e diz assim, mas também está, o quê? Escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E uma coisa não pode contradizer a outra. Aí o espertinho pega Jesus, leva para o topo do mundo, bota Jesus lá e diz assim, olha, eu te darei isso aqui tudinho, se prostrado me adorares. Aí Jesus responde como? Está escrito que só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus responde com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você quer fazer uma grande obra? Não largue a obra com uma mão. E na outra, saiba manusear a espada do Espírito. Meu irmão, não dá. Eu não consigo conceber crente, cristão, que não lê isso aqui. Eu não consigo conceber cristão que não mergulhe nessa palavra. Porque é essa palavra que vai nos defender de depressão, de ansiedade, de agonia, de dor, de ironia, de escarnecimento, de sofrimento. É a única coisa que a gente tem para se agarrar, minha gente, para se defender. Aí o cara passa a semana todinha sem nem abrir a Bíblia. Tem tempo para Netflix, tem tempo para não sei o quê, tem tempo para dormir, tem tempo para não sei o quê, tem tempo para meia coisa. O coração se inclina para tudo quanto é lado, mas não inclina para aqui. Aí você vai se sustentar quando? Como? Quando o sofrimento chegar. Porque ele vai chegar, ele vai bater na tua porta como bate na minha. Não dá. Os golpes mais profundos que Jesus dá em Satanás é com a espada do Espírito. Quarta resposta para a gente se encaminhar para o fim. Fazemos uma grande obra quando não estamos separados uns dos outros. Versículo 19. Versículo 19. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro e longe uns dos outros. Neemias está dizendo, não dá. Se queremos construir uma grande obra, não podemos estar apartados, não podemos estar longe uns dos outros. Nenhuma grande obra jamais, no reino de Deus, foi feita por um único indivíduo. Não foi. Todos nós precisamos ter esse espírito de equipe. Nenhum time terá êxito se ele não jogar compactado. E quem gosta de futebol sabe disso. Hoje, quem é atacante defende, quem é defensor ataca. Não é não? Na hora que tem um escanteio contra o teu time, o centroavante, que é para estar fazendo um gol lá na frente, ele vem-se embora para cá, para a área dele, defender. E na hora que tem um escanteio para o time dele, os zagueiros que estão aqui vão se embora lá para frente para cabecear e os outros voltam para defender. Por quê? Porque nós não podemos estar longe uns dos outros, nós precisamos estar compactados. Perceba que a forma natural que o inimigo tem para destruir qualquer grande obra é nos separar, é nos espalhar. Porque se nós não estivermos juntos, nós não teremos a mesma força. A força que eu tenho individualmente nunca jamais será a mesma que eu tenho junto com um grupo de pessoas ao meu lado. Então o inimigo quer separar, espalhar, dividir, dispersar as pessoas, arrumar encrenca dentro da igreja. No dia que essa igreja aqui começar a crescer, porque eu creio em Deus que vai crescer, você vai ver como vai aparecer picuinha aqui dentro. Não é? É assim. Eu sei como é isso.
É por isso que um grande escritor chamado C.S. Lewis, ele diz uma coisa que é uma coisa fantástica. Veja bem, essas picuinhas da igreja parecem aparecer do nada, né? De uma leseira qualquer, levanta-se uma picuinha da igreja para separar as pessoas. Aí C.S. Lewis diz assim, ele escreveu um livro chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Fantástico, não fique com medo do título, não. C.S. Lewis aí, ele expõe as estratégias do diabo para nos separar. Aí vê o que C.S. Lewis diz. Ele diz assim, a graça está mesmo, é o diabo dando conselho ao seu aprendiz, está falando aqui, viu? Ele diz assim, a graça está mesmo em criar ódio entre os que dizem, existe batismo infantil ou não existe batismo infantil? É só batismo adulto. E todas as outras coisas puramente indiferentes que fazem as pessoas se separar. Eu vou dar um exemplo de hoje. Tem gente que está começando a dizer assim, mas aquela igreja das paredes pretas, que é um negócio, agora tem uma moda, né? Igreja de parede preta, preta. E as igrejas de parede preta parece que é tudo assim. Aí eu fico me perguntando assim, meu filho, o que é que tem a ver uma igreja ter parede preta ou não ter parede preta? Que crítica imbecil é essa que você está fazendo? A cor da parede da igreja pode ser preta, roxa, amarela, azul, cor de rosa. O que interessa é que aqui dentro tem uma igreja de Deus. O que interessa não é a cor da parede. Mas o pessoal começa a criticar as igrejas que tem umas paredinhas pretas lá porque é melhor de visualização, porque é melhor para a projeção. Aí o pessoal começa a criticar isso como se isso fosse uma coisa demoníaca, porque tem a parede preta. Você entende o que é que C.S. Lewis está dizendo aqui? Então, assim, se a gente fomentar as brigas e o ódiozinho por leseira, a gente vai ter, a separação das pessoas. E vai ser muito fácil a gente conseguir o que a gente quer. É complicado isso, né? Às vezes é a parede preta, às vezes são as roupas que as pessoas usam, não é? Aquela irmãzinha ali, uma calcinha assim pela metade da perna, sei lá se é irmã mesmo ou não. A partir do capítulo 6, todo o esforço dos inimigos de Neemias é para separar Neemias das pessoas. Vem para uma reunião, aí Neemias diz, não. Vem para o templo, não. E todo o esforço vai ser para que Neemias se separe daquele povo que ele estava liderando naquele instante. Por último, vem uma carta aberta. Diz, olha, não vamos denunciar você como um cara que está fazendo uma revolta aqui. Vamos denunciar você para o rei. Que era para Neemias novamente se defender lá no rei e largar a obra. Mas Neemias responde o quê? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Meu irmão, vão fazer de tudo para tirar você da igreja. Para separar você daqui. Não tenha a menor dúvida disso. Do mesmo jeito que fizeram com Neemias. Da mesma forma que fizeram com Neemias. Agora, versículo 20, diz assim do capítulo 6. Onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. E ali o nosso Deus pelejará por nós. Sabe o que esse versículo está dizendo assim, olha? Primeiro, ele está dizendo, se você ouvir o som da trombeta, se junte, todo mundo juntinho. Mas vai ficar todo mundo juntinho para lutar contra o inimigo? Não. Ele diz, olha, fica todo mundo junto. Porque se estiver todo mundo junto, Deus pelejará por nós. Enquanto tivermos unidos, é Deus que compra a nossa briga. É Deus que luta em nosso lugar. Mas só se nós estivermos unidos. Só se estivermos unidos. Se estivermos separados, aí Deus não vai lutar por a gente. Porque somos nós os nossos próprios inimigos nessa hora. Concluindo. Nós começamos falando dos gigantescos números da muralha da China, não foi? Nós dissemos que a muralha da China tem 21 mil quilômetros, para ser preciso, 21.196 quilômetros.
Nós dissemos que a muralha da China ela foi construída por 1 milhão de pessoas. Que desse 1 milhão de pessoas, 250 mil morreu. Nós dizemos que a muralha da China une quase 1.000 fortes, né, entrincheirados ali. Números verdadeiramente gigantescos. 2.000 anos para ser construída. Aí eu pergunto para os irmãos, e quanto tempo e quais foram os números do muro de Jerusalém? Esse que Neemias construiu aqui. Vou dizer para os irmãos. Tamanho, 4.018 metros. (21.000 quilômetros). E aqui agora, só 4.000 metros. Tamanho do muro de Jerusalém. 8 metros de, aliás, 12 metros de altura e 4 de largura. É o único número que ele ganha da muralha da China, viu? O resto tudo de pé, de feio. Muro de Jerusalém unia apenas 34 portas. Muralha da China, quase 1.000 fortes. Jerusalém, 34 portas. As portas, inclusive, são citadas aí no livro também, nesse instante. Aliás, 12 portas. 12 portas, 34 torres no muro de Jerusalém. Só isso, nada mais. Tempo que levou para construir o muro de Jerusalém? 52 dias. Muralha da China, 2.000 anos. Aí você pode se perguntar agora assim, como é que Neemias dizia, estou o quê? Construindo um o quê? Grande obra é a muralha da China, não é não? Mas muro de Jerusalém? 4.000 metros só. 12 portas. 34 torres. Como é que Neemias tinha essa consciência de que ele estava fazendo uma grande obra então? Vou lhe responder agora. A gente só vai entender isso do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus. Veja bem, a grande obra para Deus, ela não depende do que você está fazendo. Entenda isso. A grande obra para Deus não depende do que você está fazendo. Você está fazendo o quê? Um muro. Muro? Você já viu aqui alguém ficar famoso por construir muro? O cara fica famoso porque constrói uma torre Eiffel. Você já viu alguém chegar e se apresentar? Eu sou o maior construtor de muros que existe. Os muros que eu faço são assim extraordinários, são fantásticos. Não tem quem faça um muro igual a mim. O meu muro é uma obra de arte. Muro, é tijolo em cima de tijolo, é uma linha reta. Põe lá o, sei lá, aquele medidor lá que o pessoal coloca, né? Faz uma boa base, é muro, minha gente. Muralha da China não, é outra coisa. É sobe montanha, desce montanha, é não sei o quê. Mas para Deus não importa o que você está fazendo dentro da igreja. Não é essa a importância. Não depende do tamanho do que você está fazendo, meu caro. Depende de você estar fazendo para o Senhor. Você pode estar no ministério infantil, é obra grandiosa de Deus. Cuidar dos nossos pequeninos. Você pode estar no ministério da palavra, é obra de Deus. Pode estar no ministério do louvor, é obra de Deus. Você pode estar na oração, é obra de Deus. Você pode estar na ação social, é obra de Deus. Não depende do que você faça. Depende da consciência que você tem de para quem você está fazendo. Não depende do que você está fazendo, não depende do tamanho do que você está fazendo. 21.000 metros quadrados, 21.000 metros, 21.000 quilômetros, 4.000 metros, não depende do tamanho. Não depende também da durabilidade. A muralha da China existe até hoje, o muro de Jerusalém já era. Não existe mais. Mas não é isso que importa para Deus. Não importa nem a durabilidade, nem importa a visibilidade. Só sobrou um pedaço do muro de Jerusalém, que está lá até hoje.
Não depende. Sabe do que depende, meu irmão? Depende da inclinação do seu coração. Lembra do início? Fazemos uma grande obra quando o nosso coração se inclina a trabalhar. Quando o nosso coração se dedica totalmente ao que nós estamos fazendo. Quando o nosso coração tem ânimo, tem alma para fazer o que ele está fazendo. Quando o nosso coração, ele na verdade tem entusiasmo pelo que ele está fazendo. Quando o nosso coração tenha o foco naquilo que nós estamos fazendo. Aí nós estamos construindo uma grande obra para Deus, porque senão seria difícil, né? A igreja de Cristo seria só dos famosos, né? Só os famosos fariam uma grande obra. Só os famosos, não. Deus não olha assim. Deus olha para a simplicidade do teu coração. Quem deu mais de todos que ofertaram aqui hoje? Aquela viúva pobre, que deu uma moedinha de nada, mas deu tudo que ela tinha. Essa é a grande obra que aquela mulher fez. E até hoje aquela mulher é famosa. A grande obra depende da inclinação do teu coração e depende de você não largar a obra. Porque o diabo, astuto como ele é, vai fazer de tudo para que você largue essa obra. C.S. Lewis também, num livro chamado O Peso da Glória, veja que nome tem esse livro dele, O Peso da Glória, ele diz: a obra de um Beethoven e a de uma empregada doméstica tornam-se espirituais exatamente na medida em que são oferecidas a Deus, em que são feitas humildemente como para o Senhor. Veja que coisa fantástica. Ele está dizendo assim, olha, não interessa se é um Beethoven fazendo essas maravilhosas canções, músicas que ele faz, ou uma empregada doméstica limpando uma casa, não interessa, essa obra é espiritual, essa obra é que Deus quer, quando o teu coração está inclinado para trabalhar para o Senhor, quando as tuas mãos ela não largar a obra de jeito nenhum. Para finalizar, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, capítulo 14, versículo 13. Veja bem, é comum você e eu ouvirmos uma frase na vida. Essa frase na vida diz assim: da vida nada se leva. Não é assim? Todo mundo aqui já ouviu isso, né? E até em certo ponto isso é verdadeiro. Não tem para onde, né? Eu não vou levar minha BMW dentro do meu caixão. Não cabe, não dá, não funciona, não vai. Aliás, eu nem tenho BMW, né? Eu tenho que dizer assim, eu não vou levar meu Onix dentro do meu caixão. Não dá, né? Olha, como eu estou pretencioso, né? Grande obra na minha cabeça, né? BMW. Olha só que coisa maravilhosa, né? Um Helix Onix aqui que eu tenho que é maravilhoso, fantástico, né? Mas não vou levá-lo dentro do meu caixão. Não tem como. Não tem como. Mas tem uma coisa, uma única coisa que você vai levar com você. Leia comigo. Apocalipse 14, 13 diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados, felizes os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, por quê? Para que descansem dos seus trabalhos. E o quê? As suas obras os seguirão, em nome de Jesus. Eu não levo nada, mas a minha obra, ela vai comigo. Ou como diz na outra tradução, a minha obra, ela me seguirá. A única coisa que vai entrar comigo no céu é a obra que eu fizer aqui para o Senhor. De resto, mais nada vai comigo. Meu irmão, pequena ou grande obra, você tem a consciência do que você está fazendo? É isso que interessa. E mais nada, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.